O Sr. Smith se tornou diretor recentemente, mas imediatamente decidiu mudar o estatuto do escritório. Primeiro, ele revisou o fundo salarial, ignorando suas taxas. Sendo avarento, ele reduziu o salário de quase todos os funcionários. Muitas pessoas, quase no mesmo dia, escreveram cartas de demissão. Aqueles que permaneceram queriam escapar dali e continuar aguentando as palhaçadas do novo diretor, apenas devido às circunstâncias. O maior problema era encontrar faxineiros. Ninguém queria ir e lavar os pisos e esfregar as maçanetas o dia todo por um salário miserável. Era uma mania do novo chefe. A senhora Harris, vice-diretora de pessoal, instava o diretor a adicionar algum dinheiro ao salário da faxineira praticamente todos os dias. Afinal, eles nunca encontrarão funcionários para um salário tão baixo. Mas todas as manhãs, na reunião, o Sr. Smith apenas dizia com raiva que o escritório já estava cheio de sujeira e poeira. Ele quase gritava com a senhora Harris. Se você não encontrar uma faxineira em breve, vou fazer da limpeza o seu trabalho. A mulher estava pronta para correr de qualquer lugar para longe desse monstro de economia. Mas ela entendia perfeitamente que não era tão fácil encontrar um emprego em sua idade. Então, todas as vezes, ela silenciosamente ouvia seus repreendimentos e exigências sem sentido nas reuniões da manhã seguinte. Ele expressava sua insatisfação com o trabalho de sua subordinada, pois as faxineiras nunca eram encontradas. O Sr. Smith dizia com raiva, enquanto se aproximava da janela. Será que é tão difícil para você encontrar uma faxineira? Afinal, há muitas pessoas que querem trabalhar em uma empresa estável. Em algum momento, ele ficou em silêncio e começou a olhar para algo ao longe. Uma mulher muito mal vestida estava empilhando cuidadosamente caixas de papelão perto das lixeiras. Ele disse, sorrindo maliciosamente e se virando para sua subordinada. Você está dizendo que ninguém está vindo até você? Anúncios e propagandas não estão ajudando? Veja como deve ser feito. Ele abriu a janela e se inclinou para fora pela metade. O Sr. Smith chamou. Ei, coitada, venha até minha sala por 1 minuto. Talvez eu possa ajudá-la. Mas a garota não parou seu trabalho nem por 1 segundo e continuou a dobrar o papelão. O chefe ficou surpreso, mas não ia desistir. Havia até uma certa excitação em seus olhos. Ele se virou para a Sra. Harris, piscou para ela e chamou o segurança. Ele disse ao rapaz de uniforme assim que ele apareceu. Traga essa pobre mulher aqui, custe o que custar. Quando a garota entrou no escritório, ele percebeu que ela era completamente surda. Ela usava um aparelho auditivo, mas aparentemente não estava funcionando corretamente ou era de opções muito baratas. A mendiga tinha cerca de 30 anos e, surpreendentemente, ela era muito cuidadosa. Suas mãos estavam limpas, assim como suas roupas e cabelo. A falta de maquiagem fazia seu rosto parecer mais jovem. Seu cabelo estava penteado e amarrado em um coque. Suas roupas eram velhas, mas limpas. É verdade que não eram do tamanho de uma agente, mas pelo menos não tinham o cheiro característico de pessoas sem teto. O diretor aparentemente se lembrou de que pessoas surdas podem ler os lábios, então ele começou a explicar muito devagar, pronunciando cada som. Você quer receber pagamento? Você vai limpar o escritório. A garota ficou em silêncio por alguns minutos olhando para o escritório e as pessoas presentes. Então ela concordou silenciosamente com a cabeça. Esse gesto pareceu elevar o diretor ao ápice da vitória. Ele se virou orgulhosamente para a senhora Harris, que observava silenciosamente o que estava acontecendo. É impossível encontrar uma faxineira? Talvez você tenha esquecido como selecionar funcionários. Esta garota miserável aceitaria um salário menor. Aliás, até que eu lhe diga o salário dela, acho que posso reduzi-lo. Mas quando ele viu o olhar insano de sua subordinada, ele aparentemente percebeu que mesmo essa faxineira fugiria por um salário ainda menor, então ele não continuou promovendo esse tópico. Molly, esse era o nome da garota surda, começou a ir ao escritório às vezes muito antes do início do expediente. Ela lavava, limpava e esfregava tudo o que lhe chamava a atenção. Em 1 semana, ela transformou o escritório completamente. Tudo brilhava de limpeza e esterilidade, mas isso não ajudou a conquistar a equipe. Literalmente, a cada segundo, os funcionários tentavam zombar da garota pobre pelas costas, desenvolvendo o tema com gargalhadas insanas no escritório. Todos entenderam que, pelas costas dela, podiam dizer o que quisessem. O aparelho auditivo da garota era barato e antigo. No entanto, às vezes ela ouvia piadas dirigidas a ela, mas havia tantos momentos difíceis em sua vida que ela poderia muito bem fechar os olhos para uma palavra ofensiva. Cada vez, ela pensava apenas que o som logo iria parar e ela iria para o seu pequeno mundo tranquilo, onde ninguém a ofenderia com certeza. Depois do trabalho, ela se apressava para os arredores da cidade,
onde havia uma casa velha abandonada, mas com um teto. Ela morava lá ultimamente, mas não sozinha. Toda vez que Molly via um gato ou cachorro desamparado, ela não conseguia passar por eles e os levava para sua pequena casa. 3 gatinhos diferentes, um gato e 2 cachorros, sempre esperavam por ela quando ela voltava. Ela estava disposta a ouvir zombarias no escritório apenas pelo bem de seus animais de estimação, afinal de contas. Agora sua família poderia se alimentar às vezes com algumas salsichas pobres ou baratas, além de pão e leite barato. Molly podia beber água com um pedaço de pão à noite, mas ela gastava o dinheiro recebido depois de dias de trabalho duro em algo gostoso para seus animais de estimação. Afinal, eram os olhares amorosos deles que podiam alegrar rapidamente um dia de trabalho árduo. A senhora Harris ficou satisfeita com a faxineira executiva e limpa. O escritório brilhava de limpeza. Isso, apesar do fato de que os funcionários continuavam a zombar da pobre garota pelas costas. Mas a coisa mais surpreendente foi que o diretor novamente se mostrou insatisfeito. Parecia que a mendiga não havia correspondido às suas expectativas. É verdade que ele nem conseguia explicar a si mesmo o que esperava dela. Mas todos os dias uma garota silenciosa com olhos muito inteligentes começou a conquistar o favor de seus colegas. Até mesmo aqueles que recentemente zombavam dela perceberam que Molly nem sempre vagava pelos lixões. Sua fala era icônica, mas muito competente. Às vezes, ela dizia frases tão profundas que faziam até mesmo pessoas com educação pensar. Às vezes, dava a impressão de que ela entendia muito, mas não mostrava. Nesse meio tempo, os negócios do escritório, e em particular do diretor, foram ladeira abaixo. O Sr. Smith repreendia todos todas as manhãs, como se estivesse procurando alguém para culpar por seu fracasso como economista. O desempenho da filial começou a cair catastroficamente. O diretor enraizado demitia pessoas quase todos os dias. Os funcionários comentavam às escondidas que ele em breve estaria sozinho em todo o escritório. O dono da empresa começou a visitá-los cada vez mais para fazer verificações. Ele não gostou que essa filial tivesse chegado ao último passo em pouco tempo. Mas todas as vezes antes da chegada do dono da empresa, o Sr. Smith literalmente amedrontava os funcionários com todo tipo de dificuldades. Seu objetivo era criar uma imagem perfeita. No entanto, o dono da empresa, aos 35 anos, havia conquistado tudo por si mesmo e não pretendia perder um negócio desenvolvido. Ele percebeu que nesse escritório pairava uma atmosfera pesada. Quando ele chegou lá novamente, o proprietário afirmou que a higienização estava sendo realizada em todas as filiais da empresa e todos os funcionários tinham direito a um dia de folga remunerado. Enquanto todos os funcionários, incluindo o diretor, estavam descansando, o escritório estava a todo vapor. Câmeras de vídeo foram instaladas em cada sala e conectadas ao computador do proprietário. Claro, apenas ele e a empresa de vigilância por vídeo sabiam disso. O Sr. Jones realmente queria saber o que estava realmente acontecendo neste escritório. Então ele deu um passo tão astuto para descobrir e salvar essa filial da empresa. Todos os dias, desde a manhã até o fechamento da filial, ele começou a monitorar o que estava acontecendo nas instalações. Lentamente, ele coletou fato após fato, apontando as razões para as saídas dos últimos cargos da única filial de sucesso. Um dia, o Sr. Jones ficou muito surpreso quando, durante uma de suas reuniões, ele viu um plano de desenvolvimento de negócios surpreendentemente bem escrito. Ele rapidamente percorreu o material e olhou surpreso para o Sr. Smith. "Quem fez isso?" ele perguntou. O Sr. Smith percebeu que o proprietário estava interessado no material, então ele modestamente baixou os olhos e disse: "Eu tentei muito. Não dormi por várias noites e tinha certeza de que você iria gostar." O primeiro fato que confundiu o proprietário foi a caligrafia claramente feminina e cuidadosa. Ele já havia lido as anotações explicativas do diretor fracassado várias vezes e conhecia bem sua caligrafia desajeitada. Além disso, durante o intervalo, ele conseguiu descobrir que a mente desse homem era tão tortuosa quanto sua caligrafia. O Sr. Jones decidiu assistir às gravações em vídeo. Ele queria ver quem fez aquele plano. O proprietário ficou muito surpreso quando percebeu como a faxineira estava trabalhando nesses materiais quase até amanhã. Ela estava imersa em seu trabalho, ou ela pensava por alguns minutos, ou começava a escrever rapidamente. Era evidente que ela nem percebia o tempo passar. Ao mesmo tempo, a garota desenhava gráficos com tanta facilidade e rapidez como se tivesse feito isso a vida toda. Na manhã seguinte, o Sr. Smith foi chamado para o escritório do proprietário e ficou parado como um menino com os olhos no chão. O proprietário estava furioso, e no escritório todos estavam sentados com medo de se mexer e acabar na mira de uma mão quente. "Você entende que você quase destruiu minha filial com suas mentiras e fraudes?"
Além disso, estou chocado com quantos funcionários perdi por causa de sua rudeza. Você demitiu todas as melhores pessoas, mas quando você tentou apropriar-se do trabalho dos outros, eu não consegui ficar de fora. Espero que você tenha minutos para pegar suas coisas e sair das paredes da minha empresa de uma vez por todas. O ex-diretor imediatamente se dirigiu à saída, curvado e pálido, mas ainda conseguiu ouvir o Sr. Jones pedindo à secretária para convidar a garota surda que limpava o escritório. Quando Molly entrou timidamente em seu escritório, ele fez um gesto para a cadeira na sua frente. Sente-se, quero conhecer o seu verdadeiro rosto, porque você é muito inteligente e não viveu assim a vida toda. A garota, um pouco confusa, deixou claro que isso era verdade. Sendo surda, mas não muda, ela começou a falar baixinho, olhando para algum lugar pela janela. Molly nasceu em uma família muito pobre, mas desde criança ela amava aprender coisas novas. Ela fazia diligentemente suas tarefas de casa sozinha, enquanto seus pais, no quarto ao lado, bebiam álcool e brigavam bêbados. A partir da terceira série, ela encontrou um canto isolado em uma casa abandonada perto de seu apartamento. Até se formar, ela fazia todas as suas tarefas de casa lá, quando seus pais estavam bêbados. De manhã, ela corria silenciosamente para casa para pegar suas roupas e pasta, enquanto seus pais dormiam, e corria para a escola. Apesar dessas condições, Molly conseguiu se formar com honras e entrar na faculdade de economia sem problemas. Todos os professores adoravam a aluna inteligente e determinada. Ela estava sempre pronta para ajudar seus colegas a qualquer momento. E ninguém duvidava de que Molly receberia um diploma com honras, o que aconteceu. Economia se tornou sua matéria favorita e seu sonho de vida. Foi lá que ela conheceu seu primeiro amor. Kevin era um ano mais velho. Quando eles se viram no corredor da universidade, souberam à primeira vista que estavam apaixonados um pelo outro. O rapaz era de uma família muito rica, e seus pais eram categoricamente contra uma nora inteligente, mas empobrecida. Os sentimentos dos jovens eram tão fortes que Kevin propôs à garota, dizendo que queria estar com ela pelo resto da vida. Em breve, eles foram visitar amigos fora da cidade. O clima era ótimo, especialmente porque eles deveriam se casar em uma semana. Eles tiveram que ir um pouco mais para uma casa de campo, onde todos já os esperavam. Mas, de repente, uma névoa muito densa desceu. A visibilidade era muito ruim. Eles nem mesmo perceberam em que ponto os faróis de um carro se chocaram diretamente contra o para-brisa. Um terrível som de freios e vazio. Quando ela recobrou a consciência, estava na ambulância. Molly imediatamente começou a perguntar como o noivo, Kevin, estava se sentindo. Ela desmaiou ao ouvir que ele não estava mais vivo. Quando acordou em seu quarto no hospital, ela soube imediatamente que algo havia mudado em sua vida. A partir desse momento, ela parou de ouvir. Os médicos não conseguiram explicar a razão para uma surdez tão súbita e atribuíram tudo ao estresse. Ela suplicou a AOS médicos que a deixassem ir ao funeral de seu amado, apesar da perda auditiva e do estado mental difícil, mas não permitiram que ela se aproximasse do túmulo de seu amado. Os pais de Kevin a culpavam por tudo e diziam que se não fosse por ela e seus amigos pobres, ele não teria ido para aquela casa de campo. Sua mãe quase sibilava, quase jogando o punho em sua direção. Vou transformar sua vida em um inferno. Na melhor das hipóteses, você só conseguirá um emprego como faxineira, não economista. Você vai chorar se arrependendo de ter matado meu filho. A pobre garota lamentou naquele momento que não tivesse morrido em vez de Kevin, porque ninguém a queria de qualquer maneira. Sua mãe mudava de parceiros como quem troca de amores, e logo ela incendiou a casa deles dessa forma. Em sua vida, não havia trabalho, moradia, entes queridos ou audição. Era impossível ganhar dinheiro em algum lugar, já que ninguém contrataria uma garota surda e frágil. No início, ela começou a aprender a ler os lábios. Depois de um tempo, conseguiu ganhar algum dinheiro limpando no mercado local e comprou um aparelho auditivo barato, é claro. Não transformava o mundo como antes, mas ela conseguia captar algumas palavras. Desde então, ela se tornou uma andarilha. Ela encontrou uma pequena casa onde começou a viver. Ao mesmo tempo, ela parecia não reclamar da vida. Parecia que estava tudo bem com ela. Seus amados animais de estimação estavam por perto, e eles eram as criaturas amorosas mais gratas a ela. Molly acrescentou que, quando o frio chega, seus amigos congelam porque a casa abandonada não é aquecida. Mesmo naquele momento, ela não estava falando de si mesma, mas de seus animais de estimação. No final da história, o Sr. Jones lembrou-se daquele terrível acidente. Ele conhecia Kevin e, naquela época, ficou muito chocado com o que aconteceu. No mesmo dia, ele nomeou Molly, com formação em economia, como diretora executiva desta filial,
e não se arrependeu disso. Os negócios da filial rapidamente melhoraram. E em breve o proprietário passou a visitar o escritório com frequência para buscar Molly no trabalho. Poucos meses depois, a notícia do casamento desse belo casal não era mais segredo para ninguém. O melhor presente para Molly foi um documento que declarava que ela agora era a proprietária do abrigo onde todos os seus animais de estimação foram colocados depois que ela se mudou com seu marido. Em um futuro próximo, ela definitivamente não teria tempo para cuidar deles em casa. Ela se preparava feliz para se tornar mãe de um bebê. O médico disse que seria um menino, e o Sr. Jones estava cheio de alegria. Além disso, seja por uma abundância de emoções alegres ou alguma mudança hormonal, a audição de Molly retornou inesperadamente, e ela se tornou uma pessoa completamente completa. A espaçosa casa do empresário agora estava cheia de cheiros de comida caseira, de amor e paz no ar.